Olá! Hoje a gente tem aqui dois editais bem interessantes que detalham a organização de um colegiado lá na Bahia, o CODETER, do território Piemonte da Diamantina. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada em como eles definem a escolha da próxima liderança, para o biênio 2025-2027. Parece, assim, um processo bem estruturado. Bom, tudo começa com uma Assembleia Geral extraordinária, virtual, marcada para 5 de junho de 2025. Qual é o principal objetivo desse encontro, hein? Olha, o foco central é a eleição da nova liderança. Isso inclui o núcleo diretivo, que é um grupo maior com 12 membros. 12, né? Isso. E também a coordenação do colegiado, que são 4 pessoas tiradas desse núcleo. Além disso, é o momento de apresentar as regras da eleição, E talvez eleger coordenadores para as câmaras temáticas. Ah, essas câmaras temáticas, tipo grupos para discutir agricultura, turismo, essas coisas. Exatamente. Se estiverem ativas e na pauta, a eleição pode acontecer ali também. Entendi. E quem é que participa? Quem vota nessa assembleia? Os documentos falam dos 9 municípios do território, Sociedade civil, poder público. Correto. E a representatividade é, um ponto crucial. Veja só, a composição do núcleo diretivo que eles definem. Precisa ter, no mínimo, 13 representantes do poder público. Mas, atenção, não pode passar da metade, de 50%. Ah, interessante esse limite. Pois é. E o restante, que pode chegar a 23, tem que vir de entidades da sociedade civil. Isso é pensado para garantir um equilíbrio, para que um setor não domine o outro. Faz todo sentido, Uma forma de balancear as forças já na estrutura. Mas como é que uma entidade ou uma pessoa se habilita para poder votar ou ser votada? Não deve ser só aparecer lá, imagino. Não, de jeito nenhum. Tem uma série de documentos que precisam ser apresentados. Ofícios, estatutos, CNPJ, atas. Varia um pouco se é órgão público, entidade privada, movimento social. Certo. E para se candidatar especificamente ao núcleo diretivo, não basta a entidade estar ok. O representante dela precisa ter participado de pelo menos 3 reuniões no último ano. Ah, então exige um histórico de participação. Exige. E tem prazo para se inscrever. Tem que ser antes da assembleia começar. Entendi. Ok, então a entidade está apta, o representante também. Como é que acontece a eleição desses 12 membros do núcleo? Na prática mesmo. Bom, a eleição é feita pela plenária do CODETER. O voto é universal entre os membros aptos, Os 12 que receberem mais votos são eleitos, mas sempre lembrando de respeitar aquela proporção, poder público e sociedade civil. Aquela regra do 1/3, 2/3? Isso. E os 6 seguintes na votação ficam como suplentes. Aí logo depois da posse, esse núcleo diretivo que acabou de ser eleito se reúne. Rapidinho assim? É, na sequência. E eles escolhem, entre eles mesmos, a coordenação. São 4 pessoas. E quais são os cargos dessa coordenação? O edital lista coordenador ou coordenadora, secretário ou secretária de articulação social e de comunicação. Curiosamente, o cargo IEI está mencionado, mas não descrito no documento que a gente viu. Que estranho! Faltou um detalhe aí. E essa escolha da coordenação, como é feita? Consenso, votação? Pode ser das duas formas, ou chegam a um consenso entre os 12, ou decidem por maioria simples. Entendi. Primeiro uma eleição mais ampla para o núcleo, depois uma escolha mais interna para a coordenação e o mandato. Quanto tempo eles ficam? 2 anos, tanto para o núcleo diretivo quanto para a coordenação, e só podem ser reconduzidos uma única vez. Só uma? Só uma. E não é automático, Precisa passar por outra eleição. É um jeito, de garantir uma certa renovação na liderança. Sim, para circular o poder, as ideias. Faz sentido. E a logística da reunião virtual? Vai ser no Google Meet, Tem regra de quórum? Isso. Google Meet. A primeira chamada é às 2 da tarde. Precisa de maioria simples para começar. Ou seja, metade mais um dos membros regulares. E se não der esse número? Aí tem a segunda chamada às 2h30. E nessa segunda chamada, a assembleia acontece com qualquer número de entidades presentes. A única condição é que estejam com a documentação em dia. Ah, tá, para garantir que aconteça, Exato. Cada entidade apta tem direito a um voto. E eles formam uma comissão eleitoral na hora, no início da assembleia, para cuidar da contagem e validar o resultado. Nossa, parece
tudo bem detalhado mesmo. Até e-mail para tirar dúvidas eles colocaram. Bom, resumindo então o que a gente viu. Um processo bem definido para escolher a liderança de um órgão de desenvolvimento regional lá na Bahia. Muitas regras para tentar garantir representatividade, legitimidade. Sim. E o que chama atenção é essa, digamos, engenharia institucional para equilibrar o poder público e a sociedade civil, né? Como a gente viu na composição do núcleo. É verdade. Não é algo simples de fazer, mostra uma preocupação real em criar um espaço de decisão que seja mais plural, mais diverso, e o mandato curto com só uma reeleição também aponta para isso, para buscar dinamismo. Exato. E para a gente fechar com uma reflexão, né? Esses editais mostram como as coisas são feitas, o mecanismo da escolha da liderança. Mas fica a pergunta: como será que essa estrutura específica, esse balanço de poder definido, esse tipo de eleição, um mandato de 2 anos, como será que isso vai influenciar na prática as prioridades e as ações concretas de desenvolvimento lá no Piemonte da Diamantina nos próximos anos? É algo para a gente ficar de olho, né?